voltando para as desventuras de The Wicked Game, quando o Tan descobre que ô filha, quando o Tan descobre que o Pin sabia de tudo, que tinha o poder de ajudá-lo a voltar a ser policial, e ele simplesmente ignorou isso, simplesmente deixou pra lá, ele fica triputo com razão, né? Ele não consegue aceitar. Destruir minha casa sim, mas destruir minha vida não. Então, ele fala, cara, pra mim já deu. E eles se encontram nesse momento que ele tá vendo o vídeo. Que ele fala, ó, não é bem assim que tá aí, não é bem assim, não é desse jeito que tá pensando. E ele fala, de que jeito que é? Pelo que eu tô vendo aqui, você me tirou o direito de voltar a ser policial. Que eu tô vendo aqui, você possivelmente foi o responsável de ter matado o cara lá, que apareceu morto com a boca cheia de água lá naquele rio. Então, o que eu tô pensando errado? Esse vídeo mostra tudo. Aí ele fala, cara, você vai destruir a reputação do hospital. Ele fala, não tô nem aí. Antes o hospital do que um corrupto. Você vai ficar protegendo teu pai até quando? E aí eles têm um embate ali de caráter muito forte, né? Porque o Pin fala pra ele, cara, você acha que as pessoas honestas vão chegar a algum lugar? Honestidade não é nada. Ninguém ganha nada sendo honesto. É quase isso que ele fala pra ele. Você tem que crescer. Ninguém honesto vai pra frente, ninguém honesto consegue alguma coisa, ninguém honesto é bem sucedido. A gente tem que ser do jeito que a gente é, conseguir as coisas do jeito que a gente consegue, da forma errada que for. É só assim que a gente vai conseguir o sucesso. Meio que isso que ele fala pra ele. Ele fala, o problema é seu, eu não acredito nisso, e se pessoas como você continuar com esse tipo de pensamento, aí sim que isso vai se perpetuar e as pessoas vão continuar sendo dessa forma, mas eu não vou ser. E eu vou levar essa prova para quem eu preciso levar. E aí nessa, ele fala, você não vai. Ele fala, eu vou. Aí ele saca a arma pro Tan. Ali naquele meio, no meio daquela conversa também, eles têm uma conversa também que ele apela para questão emocional, né? Porque eles já estavam envolvidos e tudo mais. Ele fala, cara, você prometeu me proteger. Custa o que custar. Você vai fazer isso comigo, você vai me destruir. E aí o Tan fala pra ele, eu prometi proteger uma criança. Você não é mais essa criança. Você nem te reconhece mais. Você é uma pessoa que eu não conheço. E não foi essa pessoa que eu prometi proteger. E aí, cara, é uma cena emocional muito boa. Uma cena quase que poética ali naquele turbilhão de sentimentos que eles estão um com o outro. É muito, muito forte o que eles falam um pro outro, que eles compartilham um com o outro, sabe? É muito, sabe, muito profundo mesmo. E aí o Pin, saca a arma pro Tan. Fala, você não vou deixar você sair daqui. Me entrega esse pendrive. Ele fala. Aí o Tan saca também a arma e fala, eu vou sair daqui sim, com essa prova. E aí a câmera sai de dentro do quarto, né? A câmera só pega a porta e a gente vê pela fresta e pelo som, né? A gente ouve o som e vê pela fresta o barulho de tiro. Depois volta também pro Tan atirando. Só que ali a gente vê logo na cena que o Tan muda o ângulo da arma. Primeiro ele aponta diretamente pro Pin, só que quando ele vai atirar, a gente percebe que ele tem esse movimento de tirar a arma do ângulo da direção, né, no caso do Pin. Mas aí a gente descobre isso mais pra frente no episódio. O que acontece a seguir é ele mostrando ele dando um tiro nas costas
Olha só como é poético. Ele literalmente dá um tiro nas costas do Tan nesse episódio. E mostra toda. Tipo, isso espelha toda a traição, né? Esse tiro nas costas é muito simbólico pra essa coisa, né? Ele tá tão imerso naquela vingança, naquela tentativa de poder, naquela. Sabe? Naquele ninho de cobra tão forte que nem o amor que ele sente pelo Tan, que a gente vê que é sincero, não é uma jogada dele. Ele realmente gosta do Tan, mas nem isso faz com que ele ponha a mão na consciência e freie certas atitudes dele. Tanto é que ele atira no amor dele. Então, assim, nossa, é muito profundo. E nessa que ele atira nele, ele leva ele pro hospital e fala pra ele que ele vai. Nunca mais ele vai fazer mal a ele. Que isso foi. É quase que. É um amor tóxico, doentio, né? É isso que me deixou mais fula da vida. Porque, caralho, é muito tóxico. E eu quero ver o que eles vão fazer pra fazer esses dois ficarem juntos, se eles vão ficar juntos. Porque depois desse tiro, gente, é inviável eles ficarem juntos. Em um mundo saudável, em um mundo. Em um mundo, sabe? Caralho, até me faltam as palavras. Enfim. Aí ele vai pro hospital, cuida dele. Aí o Tan não consegue falar com ele, sabe? Não consegue nem olhar direito na cara dele depois que ele faz. Ele fala, cara, você destruiu minha vida. Você me atirou nas minhas costas. Você quer o quê? Quer que eu te perdoe ainda? Depois disso? Você tá de sacanagem comigo? Ele chora, os dois choram, né? Porque, de fato, ele estava envolvido, mas ele percebe que o amor dele não presta. Então tem essa ambiguidade entre os dois. E aí nessa, ele fala, não quero mais você aqui, não quero mais você, pode seguir sua vida, eu vou seguir a minha, e vai pro raio que o parta, eu não quero mais você. E aí ele fica muito triste, obviamente, tudo mais. Vai embora. Nessa, a Risa, o pai da Risa pergunta o que aconteceu. E ela fala, foi o Pin que atirou no Tan. Ele, puta que o pariu. Ele, puta que o pariu, tal qual a gente. Caraca. Aí ele fala pra ele, cara, você tá se envolvendo demais com esse cara. E esse cara sabe muita coisa. Você vai ter que, ó. É todo mundo, ó. Todo mundo só quer, ó. E todo mundo ali. Mas ele fala, você vai ter que dar cabo desse homem, porque ele sabe demais e ele pode foder a gente lá no futuro. Então, ou você dá cabo dele, ou eu vou dar cabo dele. E se eu der cabo dele, você não vai gostar. Então é melhor você ir lá e fazer. Porque se eu for, vai ser pior. E aí, nossa, essa cena é muito filha da puta, cara. Nossa, que ódio que eu fico desse episódio. E pior que no episódio anterior foi tudo flores, tudo caramelo. Eles estavam finalmente juntos. E aí vinha essa presepada do caralho nesse episódio. Caraca, maluco! Ai, mas enfim, vamos lá. Ele fala, tá bom, eu vou lá. Acabar com o amor da minha vida. Ele vai no hospital, né? Pra pegar ele. Só que a guarda-costas da Risa vai lá avisar ele, ó. Porque ele também tem uma amizadezinha ali. Eles tiveram algumas interações e tudo mais. Eles têm uma certa amizadezinha ali. Mas eu creio que foi a Risa que mandou avisar pro Tan, pra poder pegar ele pra ela. Mas enfim, vamos lá. Ele vai lá, ela vai lá e fala, ó, vão te matar. Ele, por que eu tenho que acreditar em você? Ela falou, não tô nem aí se você não acreditar, mas eu vim aqui dar o recado. Se você não sair daí, você vai ser morto. Se você acredita ou não, o problema é seu. A minha parte eu fiz. E vai embora. Aí, com essa, ele na dúvida, então, na dúvida, vamos tá indo embora, né? Melhor do que ficar aqui esperando pela morte. Aí ele vai embora. Nessa que ele tá indo embora,
chega os capangas do pai do Pi, com um Pin, pra pegar ele. Só que ele consegue fugir, ele tem uma fuga e tudo mais. Ele ainda consegue. Ele ainda tem um embate, na verdade, com o guarda-costas do pai do Pin. Eles lutam ali, mas ainda assim, ferido, debilitado, o Tan consegue fugir dele. E aí, quando ele tá fugindo, nessa cena do hospital, gente, depois de toda essa presepada que a gente tá vendo, nessa cena do hospital, eu falei, é aqui que o Tan vai se redimir com o nosso Pin. Ele vai fazer com que ele consiga fugir dessa porra e aí ele vai se redimir com o nosso querido. O que acontece? Ele bate no Tan. Tu acredita nessa merda? Ai, que ódio que eu fiquei, cara, quando eu vi isso. Caraca, cara, era a chance. É aqui, ó. Vamos redimir o tiro que esse doido varrido deu no outro. Vamos redimir ele fazendo o quê? Pegando ele, fazendo com que ele ajudasse na fuga e assim eles teriam, tipo, eu atirei em você, mas também te livrei da morte. Então, não compensa, mas tá ali ainda. Eu ainda tô te mostrando que eu ainda presto. De alguma forma, bem pequenininha assim, mas tô mostrando. Mas não. Quando ele tá fugindo, quem aparece pra interceptar? O Pin. Intercepta o Tan, bate nele, e com isso ele é levado pro matadouro. Nossa, cara. Falei, porra, já não bastou o tiro. Aí, não bastou mentir, pra ele não voltar a ser policial. Aí deu um tiro nas costas. Aí agora vai levar ele pro matadouro. Cara, como que livra. Como que tem uma redenção? Como que junta esses dois aqui depois de toda essa presepada? Gente, é surreal. Mas enfim, vamos estar abraçando. Ele tá lá, né, no carro junto com o Tan, desacordado, ele chora lá contando no colo dele, ai meu querido, não queria estar fazendo isso, ele pensando, né, lá na cabeça dele, creio eu, né, talvez nem isso, mas enfim, ele tá lá, ai meu querido, não sei o que, não queria estar fazendo isso, mas já que tô fazendo, pá, pá, chega lá, tem uma cova já preparada pro Tan, nessa que eles jogam ele na cova. O Tan acorda e olha pro Algoz, que é o amor da vida dele. E aí ele fala, cara, tu chegou nesse extremo. Tipo, o olhar dele já diz tudo, né? Porque o Jim não queria estar fazendo isso, mas ele tá fazendo de qualquer forma. Então, assim, é imperdoável mesmo. E nessa, eles têm ali um diálogo bem profundo, bem tocante. O Tam, ele fica incrédulo ao ponto que o Pin chega por causa de uma vingança. E ele só se entrega, ele fala, acaba logo com a minha vida, porque, cara, eu já vi de tudo, tudo que eu não queria estar presenciando, eu já presenciei, então, assim, eu me entrego, faça o que você tem que fazer, e é isso. Obviamente, ali, no decorrer do episódio, dá a entender que ele mata. Aí tem o som do tiro, o cara volta, o guarda-costas volta, verifica o sinal vital e tudo mais. Eu quero ver como que eles vão explicar esse esquema todo. Porque dá a entender que ele fez um plano com a tia, que a tia dele é médica. Então eles fizeram um plano para poder forjar a morte do Tan. Então isso é óbvio que vai acontecer. Só quero ver como que eles vão fazer isso acontecer depois. Mas obviamente foi armado para dar a entender que ele morreu, mas ele não morreu. Nessa, ele
Ele fica muito mal mesmo, muito mal. Ele remói muito tudo que ele fez com o nosso querido Tan. Ele não queria ter feito, de fato, só que ele, mesmo não querendo, ele fez. Então, assim, é difícil defender, né? E aí ele descobre que foi a Reza que armou tudo, que foi a Reza que falou pro pai, que foi a Reza que meio que manipulou o pai para poder ele forçar o Tan, forçar o Pin a dar cabo do Tan. Então eles descobrem que foi tudo obra da Reza, que foi a Reza que fez ele cometer o ato, o pior ato da vida dele. E aí ele fica puto com ela e fala: vou te destruir, você não vai ter nada. Eu tô destruído por dentro, tô destruído depois do que eu fiz, mas você não vai ter nada. Eu vou te destruir também. Você não acha que você vai ficar ilesa, que você vai ficar de boa, que você vai ser feliz na sua vida, que eu não vou deixar. Ele diz isso pra ela. E ele começa, agora que o Chet tá fora, né, da jogada, né, até então ele tava escanteado, ele começa um embate com a até então parceira de crime dele, que era a minha irmã, a Risa. E aí ele começa a ter um embate também com ela. Nesse meio tempo, a mãe do Chet, porque a mãe dele, ela estava internada. Ela meio que estava num estado meio que vegetativo, ela no hospital. E nessa, ela morre. Nesse episódio, ela morre. Cara, pra quê que mata essa mulher? O Chet que tava lá na puta que o pariu volta, puto da vida. O pai dele não se deu o trabalho de avisar pra ele que a véia morreu. Não se dá o trabalho. Ele acaba descobrindo por outra pessoa lá. Ele volta, faz um escândalo, faz um escarcel lá no velório. Ele, ele fala, reclama com o pai, né, que ele não se deu o trabalho de avisar. Era a mãe dele, então ele tinha que avisar pra ele, independente de tudo. O velho escorraça ele de novo, tira ele do velório da mãe, etc. E ele fala que foi o Pin que matou a mãe dele. Nessa, ele pega a autópsia, acho que é autópsia ou relatório de alguma coisa assim, acho que é relatório de autópsia da da mãe dele. E com isso, ele vê lá que meio que deixa entender naquele relatório que foi o Pin que matou a mãe dele. Embora a mãe dele tivesse em estado vegetativo, ela tava, tipo, com o estado de saúde estável, né? Ela não tinha coisa de morte, né? Ela não iria morrer. Só que deram. Ela teve acho que um choque de insulina, se eu não me engano. Porque injetaram a mais o remédio lá, que era administrado para ela. Injetaram a mais. E com isso, ela teve um choque lá e faleceu por causa disso. E ali naquele relatório dá a entender que foi o Pin que fez isso com a mãe dele. Aí ele fica despirocado de ver, né? Ele despiroca de vez, ele fala que vai matar o Pin, que ele não sei o que ele matou a mãe dele, que não sei o que lá. Sendo que foi a mãe do Chet que matou a mãe do Pin quando ele era criança, né? Tem isso. E aí ele acha que foi ela ainda mais por causa disso. Porque ele sabe que a mãe dele matou a mãe do Pin, então se o Pin matar a mãe dele também, meio que tá elas por elas. Só que a gente descobre. Só que não foi bem assim, né? A gente meio que deixa ele meio que a entender que foi a Risa. A Risa que tava armando tudo aquilo ali. Acho que não foi o Pin de fato, não. Tudo dá a entender que foi ele, mas não foi. Aí esse episódio termina com isso, né? Com o Chet prometendo matar o Pin depois que ele descobre que possivelmente foi ele que deu cabo da mãe.
Cara, esse episódio foi, tipo, totalmente escaralhado. Porque ele põe em xeque tudo, tudo, tudo dentro dessa série. A gente sabe que a Risa, que é a articuladora, a manipuladora, a pior de todas é a Risa, porque, querendo ou não, ela que move todas as peças para poder fazer com que eles se degladiem. Tanto o Chet quanto o Pin. Porque dessa forma ela vai eliminar os dois e ela vai ser a única ali vencedora daquele jogo, né? Tenebroso aqueles jogos vorazes de casos de família. Mas ninguém vê isso porque, como eu falei, lá no início da série, ela é pintada como a coitadinha que sofre machismo de todo mundo, que de fato ela sofre. Só que isso não derruba ela, isso faz com que ela seja mais astuta ainda. Então ela vai ali pelas beiradas para poder conseguir o que ela quer. Ela manipula, ela planeja, ela faz de tudo para poder conseguir alcançar o objetivo, que é o poder e a sucessão do Tanavesh. Então, no fim das contas, é a Risa que não presta, né? Mas finalmente o Pin percebe isso. Só que ela continua movendo as pecinhas no tabuleiro, fazendo com que ambos se degladiem para só ela permanecer ali. Esse episódio, agora comentando um pouco sobre ele é muito forte emocionalmente falando, né? Os personagens, eles têm umas viradas ali muito significativas, porque põe em xeque tudo o que a gente vai ver daqui pra frente. Porque é uma trama com romance, né? Querendo ou não. Ali no meio. Então, depois de tudo que aconteceu, de toda a tragédia, de todos os esquemas, de todos os atos, fica meio difícil de a gente aceitar esse casal junto. É muito tóxico. Britney Spears criminal totalmente. Então, assim, vai ficar complicado defender. E tem um episódio, uma cena ali muito forte, muito emblemática, duas cenas, né? Que é assim que acontece o do Tan, o Pin pega um dinossaurozinho assim, que ele meio que deu de presente pro Tan, em um momento ali fofo deles. E o Tan grava ali um áudio para ele, cantando uma canção para ele. Nossa, essa cena é muito fofa, é muito emblemática, porque ele tem esse flashback do, do Pin ouvindo esse áudio e revivendo essa cena, esse, esse momento junto com o Tan. E assim, caraca, o que eu fiz na minha vida? Valeu a pena mesmo fazer tudo isso? Eu, nossa, ele fez a pior coisa da vida dele. E logo depois ele fala pra Risa que sabe que foi ela a responsável de tudo. Que foi responsável de ter feito ele cometer o ato mais criminoso da vida dele. E depois que ele tá lá no poder, né? Que ele acha que venceu alguma coisa, ele vai lá falar com a mãe, depois daquele velório lá. Vai lá falar com a mãe dele. Fala, mãe, a mãe do Chet morreu lá no túmulo, né, da mãe. E a gente finalmente conseguiu a nossa vingança. Eu consegui vingar a senhora. Ela tá morta e o Chet não tem mais nada. Eu consegui tudo. Mas aí fica aquele questionamento, né? Será que ele conseguiu tudo mesmo? Será que valeu a pena? Ele abriu mão do amor da vida dele para isso e ele não consegue se sentir vencedor. Na postura dele já deixa claro. Aqui o diretor consegue ser feliz nessa cena em si, porque o não dito fica muito
evidente. Essa postura de ele ajoelhado falando com a mãe e chorando e sem se sentir vencedor, sabe? Quando você está se sentindo vencedor, você engrandece. Só que aqui ele está destruído. Ele está falando que ele venceu, mas a postura dele não é de vencedor. Então, assim, fica aquela ambiguidade, sabe? A cena em si com as palavras dele não combinam. E isso diz muito sobre o contexto da obra. Isso aqui não valeu a pena. Eu tô falando que eu venci, eu tô falando que eu tenho poder, eu tô falando que eu vou ser o sucessor, que a outra que te matou faleceu. Mas isso tudo não valeu a pena. Isso tudo não faz eu me sentir um bosta por ter feito o que eu fiz. E aí, finalmente, parece que ele tá tendo esse lampejo de caráter, esse lampejo de não deveria ter feito o que eu fiz. Só que aí ele vai tentar, né? O Tan tá vivo. É óbvio que ele tá vivo. Então ele vai tentar uma reaproximação. Não deve conseguir. Eu quero ver o que eles vão fazer para explicar essa possível morte do Tan com essa tentativa de reaproximação e se eles vão voltar a ficar juntos, né? Só quero ver como que eles vão arrumar isso aí pra gente poder aceitar esse casal, porque depois de toda essa presepada que fizeram, é difícil você fechar os olhos e abraçar por um bagulho desse. É tipo after, minha culpa, tipo, é o tóxico do tóxicos, mas, né? Vamos ver o que vai vir por aí. Só sei que vai vir coisa boa, né? Porque, nossa, tá tendo umas viradas muito interessantes. Mas eu tô até com medo da minha falha de caráter dar o ar da graça depois disso aí. Porque, obviamente, eu quero que eles fiquem juntos, mas é muito questionável. Mas, enfim, é isso. Se gostou do vídeo, dá like, compartilha, se inscreva. E até semana que vem no próximo review dessa série loucaça desse BL tão bom. Eu tô gostando muito desse BL, é muito bom, muito interessante. E é isso, galera. Até a próxima. Fui.